Olá pessoal, tudo bem? É uma satisfação enorme estar aqui com vocês para a gente bater um papo de um tema tão importante que é a educação fiscal. Nesse primeiro momento eu gostaria de agradecer ao Grupo de Educação Fiscal pelo convite, para que a gente pudesse estar aqui dialogando um pouco sobre o tema. Então a nossa palestra ela vai ser sobre educação fiscal, conceitos, pilares e o cenário mundial. Para iniciarmos, eu gostaria de fazer uma pergunta que ela parece ser simples, mas é muito importante para o nosso entendimento. A pergunta é: o que é educação fiscal? Eu costumo, nas minhas palestras, iniciar a nossa discussão fazendo essa pergunta. É uma pergunta que, teoricamente, parece ser fácil, simples, mas ela é importante para a gente poder fazer essa breve introdução. O que é educação fiscal? E aí, quando a gente participa das nossas palestras, o que é que a gente percebe? Todos têm um conceito definido do que é educação fiscal. No entanto, as pessoas costumam atrelar esse conceito à questão da tributação. Então, muitos associam a educação fiscal como um simples ato de exigir a nota fiscal. E o conceito, ele não se resume só a isso. Mais adiante a gente vai poder explorar um pouco mais. Se eu fizesse uma outra pergunta, apenas para poder te instigar, você que está me assistindo, se você pudesse definir uma palavra, educação fiscal, qual seria essa palavra? Nessa imagem que aparece aí para você, está um conjunto de palavras, uma grande salada, essas palavras, todas elas remetem a alguma situação relacionada à educação fiscal. Acredito eu que você tenha pensado em alguma delas quando você imaginou qual o conceito de educação fiscal. E é por aí mesmo. Mas será que a educação fiscal está presente no nosso dia a dia? Quando a gente vê imagens como essa, o que é que isso tem a ver com a educação fiscal? Essa ambulância deteriorada, como vocês percebem, o que é que isso tem a ver com a educação fiscal? As cadeiras da sala de aula, observem como elas estão. Equipamentos médicos deteriorados, o que é que isso tem a ver com a educação fiscal? A questão dos lixos nas ruas, Essas imagens, elas representam alguma coisa relacionada à educação fiscal? E aí a gente pode traçar um breve conceito, que foi definido por Pereira e Cruz em 2016, que eles definiram a educação fiscal da seguinte maneira, eu acho que é um conceito bem simples para a gente começar esse bate-papo. Então, eles disseram o seguinte: educação fiscal é um processo, é um método de ensino e aprendizagem, óbvio, questão da educação, cujo objetivo principal é fomentar a consciência cívica fiscal do cidadão, apelando à justiça, à transparência, à honestidade e à eficiência. Então, de uma forma bem resumida, bem simples, a gente poderia conceituar dessa forma, como sendo um processo de ensino e aprendizagem que tem esses objetivos, a questão cívica fiscal do cidadão. E aí a gente precisa também amadurecer um conceito da seguinte maneira, Existem nomenclaturas que se associam à educação fiscal. Quais seriam essas nomenclaturas? Consciência fiscal, cultura fiscal, cidadania fiscal. Tá. Esses conceitos, eles estão relacionados à educação fiscal? Claro que estão, Então, vejam bem, essa pirâmide que aparece para vocês aí, ela sintetiza, de forma hierárquica esses conceitos. A gente pode observar que no topo dessa pirâmide nós temos a educação fiscal, que norteia todo esse processo. E a base da pirâmide é a cidadania fiscal, que está relacionada ao processo, aos atos, às ações do cidadão. Essas ações, quando elas são realizadas de forma habitual,
elas acabam definindo a cultura daquele espaço, né? De tanto que a gente pratica, aquilo se torna uma cultura. Obviamente, quando a gente tem essa cultura enraizada, a gente já cria na nossa consciência, né? Isso passa a ser um processo natural do ser humano. E todo esse arcabouço, né, ele está relacionado à educação fiscal que está lá no topo da nossa pirâmide. Muito bem. Então, assim, qual que é a finalidade da educação fiscal, né? Então, a gente percebeu nesse primeiro momento quais são os conceitos, do que é que a gente precisa ter muito bem definido, delineado, mas assim, qual que é a finalidade, né? E aí eu trouxe duas finalidades bem básicas, né? Para que a gente consiga aprender de uma forma bem simples, bem fácil, bem natural. A primeira finalidade é conscientizar a sociedade, né? Mas, Rodrigo, conscientizar para quê, né? Por que a gente precisa conscientizar as pessoas, né? Parece meio uma pergunta assim, sem sentido, né? As pessoas precisam ter consciência, óbvio, né? Elas precisam ter consciência daquilo que elas... precisam ter consciência das suas ações, dos seus atos, porque todo ato, toda ação que a gente realiza, ele tem uma consequência, né? Então, assim, o processo de educação fiscal, nós precisamos conscientizar a população, a sociedade, né, sobre a importância, a necessidade e a justificativa, por exemplo, do pagamento de tributos, né? Por que eu pago tributo, né? Eu pago por pagar, né? Então, a gente precisa conscientizar a população, por exemplo, qual o motivo que ela paga tributo, né? Essa seria a primeira finalidade. A outra finalidade é uma finalidade mais de ação cidadã, né? Voltado mais para um processo de acompanhamento, de fiscalização, de monitoramento e da aplicação desses tributos. Se por um lado eu tenho uma questão do pagamento do tributo, do outro lado eu tenho a questão do acompanhamento, da fiscalização, tudo isso dentro de um cenário que está relacionado à educação fiscal, tá? Mas praticar essa finalidade é algo fácil? Óbvio que não. Então, nós temos alguns obstáculos, né? Quais seriam esses obstáculos? Eu vou trazer aqui 4, né? A começar pela pirataria, né? A pirataria, ela causa um prejuízo anual estimado de 115 bilhões. Imagine só, um prejuízo anual estimado em 115 bilhões, né? Um outro obstáculo que nós temos na nossa sociedade é a questão do contrabando, né? Então, assim, para vocês terem ideia, o Brasil ele deixa de arrecadar 9,6 bilhões de dólares por ano, né? Justamente por causa do contrabando. Isso impacta diretamente na geração de empregos, né? Ou seja, 1,5 milhão de profissionais deixam de ter empregos por causa do contrabando. Um outro aspecto é em relação à corrupção, né? Esse tema aí a gente poderia levar horas e horas debatendo sobre ele. Mas, em termos de corrupção, o Brasil deixa de arrecadar por ano o equivalente a 200 bilhões. Né? Então, assim, são números totalmente alarmantes. E, por fim, um outro obstáculo que a gente traz é a questão da falta de transparência, né? Muito comum nos organismos públicos a questão da ausência da transparência. Se bem que nos últimos anos nós tivemos um avanço bem significativo, né? Então, existe a lei da transparência, várias, ou praticamente todas as instituições hoje têm o seu portal da transparência, seja ele bom ou ruim, enfim. Então, esses 4 obstáculos, existem outros, obviamente, mas eles causam assim, um prejuízo enorme para a nossa sociedade. Então, o que é que a gente precisa fazer para poder superar esses obstáculos, né? E aí a gente começa agora a adentrar em outro ponto da educação fiscal, que são os seus pilares, né? E aí a gente pode fazer uma analogia com a nossa casa, por exemplo.
Quando a gente vai construir uma casa, a gente sempre começa, né, pela parte, vamos dizer assim, a parte que vai dar sustentação à casa, né? E qual seria essa parte? São os pilares, né? Nós temos ali a base e os pilares. E qual que seria essa base e esses pilares, né? Vocês podem observar uma foto aí que aparece para vocês visualizarem, de uma casa, né, ela basicamente sustentada pelos seus pilares, né? Se a gente remover um desses pilares, o que é que aconteceria, né? A casa, consequentemente, teria sérios problemas para poder permanecer em pé, então ela poderia cair, enfim, né? Alguns danos seriam causados. Então, assim, em relação à educação fiscal, nós temos também alguns pilares, né? Alguns chamam de princípios, enfim. Eu costumo chamar de pilar, né? Porque dá sustentação. Qual seriam esses pilares, né? São 4. Eu vou falar, obviamente, sobre cada um deles, mas de forma resumida, os 4 seriam a relação Estado-sociedade, né? Essa relação ela precisa ser harmônica, a função socioeconômica dos tributos, a qualidade do gasto público e o controle social. Então, só recapitulando, relação Estado-sociedade, função socioeconômica dos tributos, qualidade do gasto público e o controle social. Então, nós temos esses 4 pilares que dão sustentação à nossa casa educação fiscal. Mas, Rodrigo, o que é que fala o primeiro pilar? Relação Estado-sociedade. O que é isso, né? Eu trago para vocês aí uma imagem, essa imagem ela sintetiza e eu acho que fica muito fácil o entendimento quando a gente mostra ela, né? Então, o que é que nós temos nessa imagem? Nós temos a figura do Estado, né, como o grande propulsor de bens e serviços comuns, né? E do outro lado eu tenho a sociedade, que é a grande financiadora desses bens e serviços, né? E aí essa relação ela precisa ser harmônica sob todos os pontos de vista. Por quê? Porque o Estado, na produção de bens e serviços, ele precisa aplicar o dinheiro público de uma forma correta, não pode haver corrupção, ineficiência, desperdício e etc, né? E, por outro lado, eu tenho uma sociedade que financia. Olha, a sociedade, só pelo fato dela financiar, ela tem a obrigação, por exemplo, de acompanhar, de fiscalizar, mas não só isso, né? Ela tem a obrigação também de não sonegar, de não depredar bens públicos, né? Enfim, então, assim, essa relação ela precisa ser extremamente harmônica, tá? Esse seria o primeiro pilar. O segundo pilar é a função socioeconômica dos tributos, ou seja, os tributos ele tem uma função social. Então, assim, na medida que a gente consegue arrecadar os tributos, olha, ele tem uma finalidade, né? Qual que seria essa finalidade? É a partir dos tributos, por exemplo, que nós conseguimos melhorar a nossa educação, a nossa segurança, a nossa moradia, a questão da saúde. Então, o tributo ele tem uma função social, né? Então, quando a gente fala assim, poxa, aquele posto de saúde está deteriorado, a ambulância, aquela imagem que a gente trouxe lá no início da nossa apresentação, aquela ambulância está deteriorada. Pois é, o financiamento para o conserto, a manutenção ou aquisição de novas ambulâncias, eles advêm dos tributos que nós pagamos. Então, assim, o tributo tem a sua função social, tá? Então, já falamos aqui sobre 2 pilares. O terceiro pilar é a aplicação dos recursos públicos, né? Essa aplicação dos recursos públicos, ela está muito relacionada à questão da qualidade do gasto, né? Os gestores, né, eles precisam ter essa consciência de que os recursos públicos, eles precisam ser empregados adequadamente, né? Então, assim, eles precisam ter a sensibilidade de que toda aplicação mal feita, ela gera uma consequência. Por isso, a gente sempre espera que os nossos gestores utilizem os recursos com a melhor eficiência e eficácia possível, de tal forma que essa aplicação gere efetivos benefícios para a sociedade. Vamos ao quarto? Então, o quarto
pilar, assim, bem importante, é a questão do controle social. Não adianta a gente ficar reclamando, vamos dizer assim, de uma forma bem simples, a gente ficar reclamando se nós não fizermos a nossa parte. Então, essa imagem que aparece aí para vocês, a imagem do controle social, nada mais é do que o Estado como organismo central, né, e os cidadãos como instrumentos, né, que potencializam esse controle. De que forma? Participando, fiscalizando e realizando ações que possibilitem um controle social. Ou seja, os cidadãos, eles precisam participar de todos os processos. Existem diversos canais onde o cidadão ele pode exercer o seu direito de tal forma que ele permita participar, fiscalizar ou realizar ações voltadas ao interesse público. Bacana? Até aí tudo bem? Então, assim, nós falamos inicialmente um pouco sobre a questão conceitual, né, da educação fiscal. Nesse segundo momento, falamos sobre os pilares, né? E para sintetizar toda essa fala inicial de conceito e pilar, uma figura bem interessante eu mostro para vocês, que é o ciclo do tributo, né? Então, nós temos, de um lado, a população, né, os cidadãos, a sociedade, enfim. Essa sociedade, ela alimenta, vamos dizer assim, o órgão gestor, que é o Estado, através dos tributos, e o Estado, ele realimenta essa população por meio de serviços, bens públicos, enfim. Então, essa imagem, ela bem didática, bem fácil da gente compreender, é todo um processo cíclico do tributo. Então, assim, a gente financia, que eu falo, nós cidadãos, nós financiamos e, em contrapartida, o órgão gestor, que é o Estado, ele realimenta a população por meio de bens e serviços. Bacana até aí? Então, vamos adiante. Então, assim, nós falamos inicialmente sobre as questões conceituais, falamos depois sobre os pilares, e agora vou falar um pouco sobre a educação fiscal no mundo, né? Poxa, às vezes a gente fica imaginando, de que forma que os outros países tratam a educação fiscal? Será que é que nem o Brasil? No Brasil a gente sabe que tem um Programa Nacional de Educação Fiscal, os estados eles têm os programas estaduais de educação fiscal, né? Todos os programas eles têm uma determinada finalidade, né? Então, por exemplo, na América do Norte, né? Então eu vou citar aqui alguns países e vou dizer mais ou menos como é que a educação fiscal é tratada. Os Estados Unidos. Estados Unidos, ele possui o programa de educação fiscal mais antigo do mundo, né? Desde 1954, o país realiza algumas ações relacionadas ao tema. No Canadá, por exemplo, a educação fiscal ela já é trabalhada há mais de 30 anos, né? Tendo como o foco principal os jovens, né, como público-alvo. Se a gente trazer um pouco para a Europa, nós vamos ter lá a Dinamarca, a Suécia, a Finlândia, a Itália, cada uma com a sua peculiaridade, mas todos esses países eles trabalham a questão da educação fiscal. Na Finlândia, por exemplo, o foco principal são campanhas educativas, por meio de palestras, oficinas, cursos, também muito voltada à questão do jovem, né? Na Itália, a gente tem a questão infantil, né? Então, assim, o país ele tem uma visão um pouco diferenciada, né, da Finlândia, por exemplo, da Suécia, da Dinamarca, que focam mais no público jovem. E aí, na Itália, não. Na Itália, a gente o processo já inicia mais da questão da educação infantil. E eles tentam também trazer um pouco a ideia de trabalhar esse tema mais de uma forma lúdica, né, por meio de jogos, ações criativas, enfim, é bem interessante. Lá na Oceania, nós temos lá a Austrália, Nova Zelândia também, que trabalham muito a questão da educação fiscal, mas direcionada para o público jovem, né, na faixa etária dos 14 aos 25 anos, mais ou menos, é o público-alvo desses países, né?
Nova Zelândia trabalha até um pouco, uma faixa etária até um pouco menor, né, a partir dos 13. E a América Latina, né, os nossos países mais próximos, por exemplo, o Chile, né, ele tem um programa voltado para professores, para as crianças, na faixa etária de 6 aos 13 anos, e também para a sociedade de um modo geral. Tem o México, nós temos o Uruguai, são outros exemplos que a gente pode citar aqui em relação à educação fiscal. No México, por exemplo, o programa é destinado para alunos do ensino superior. No Uruguai, o trabalho é voltado e destinado a crianças, desde a educação infantil até o ensino secundário, profissional. Enfim, são exemplos de alguns países que também exercem ações de educação fiscal. Então, assim, a gente tem que ter isso em mente, né? Porque é um tema mundial, né? É um tema que não se restringe somente ao nosso Brasil. Então, a gente precisa ter esse tema muito bem conceituado, definido, sabendo as suas finalidades, para que a gente possa efetivamente disseminar esse conceito, aplicar esse conceito e de tal forma que a gente consiga dar a nossa contribuição para o nosso país. Então, a ideia inicial desse nosso bate-papo era justamente essa, né, de falar de uma forma bem breve, sucinta, um pouco do conceito, dos pilares e, assim, breves exemplos de ações de educação fiscal que são realizadas em outros países, né? Espero que você tenha gostado. Fica aqui o meu abraço, espero revê-los em breve, tá? Inclusive para falar de outros temas. Muito obrigado, forte abraço.